Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olha, a gente tem aqui uma pilha de documentos, recortes de jornal bem antigos, anotações científicas meio fragmentadas. E tudo isso gira em torno de uma alegação que, francamente, parece ficção. Lá em 1901, um cientista alemão, um tal Hermann Weissenberg, teria anunciado que criou um clone humano. Dele mesmo. Dele mesmo, é isso que choca logo de cara. E o que torna isso, imediatamente inacreditável é o contexto da época, né? 1901. Genética. Bem, não como a gente conhece hoje. Era quase nada. Nem pensar em dupla hélice de DNA. Exato. Isso veio décadas depois. E a primeira clonagem de mamífero, que a gente tem certeza, a ovelha Dolly, foi só em 1997. Quase 100 anos depois. Então, essa afirmação do Weissenberg era mais que ousada, parecia impossível para a ciência da época. Totalmente. É tipo alguém em 1850 dizendo que fez um celular. A ciência não tinha nem ferramenta, nem a teoria para isso. E para complicar, para botar mais mistério ainda, pouco depois desse anúncio bombástico, o Weissenberg e o suposto clone somem. Puf, desaparecem. Sem deixar rastro. Mas olha, e aqui tá o ponto que esses papéis todos ressaltam. Isso não é só fofoca antiga, sabe? Ou lenda urbana. Apesar de ser uma coisa super bizarra, tem registro. Tem artigo em jornal alemão sério da época, tem correspondência, uns testemunhos meio indiretos, documentos que parecem ser do próprio Weissenberg. A gente está falando de um evento histórico documentado, sim. Só que, claro, cheio de névoa, de incerteza, de controvérsia. Tá, então quem era esse Weissenberg? O que a gente sabe sobre ele? O homem por trás dessa tempestade toda? Olha, os registros mostram ele como um biólogo alemão competente, formado na Universidade de Berlim, que era super prestigiada. A especialidade dele era embriologia, o estudo do comecinho do desenvolvimento dos organismos. Certo. E ele estava vivendo naquela efervescência científica do final do século XIX, início do XX, né? Pós-Darwin, as ideias de Mendel sobre herança começando a circular. Tinha uma fascinação geral, quase uma obsessão, sobre como a vida funcionava e até onde a ciência podia ir para manipular, talvez até criar a vida. Imagino que ele não surgiu do nada com essa história de clone. Ele devia ter alguma pesquisa anterior que, talvez indicasse essa direção. Sim, ele tinha. Tinha um trabalho preliminar interessante, principalmente com embriões de anfíbios, rãs, salamandras. Ele era conhecido pela habilidade técnica, sabe? Para mexer nesses embriões, que são super delicados. Ah, tá. Tem registro de experimento onde ele conseguiu induzir o desenvolvimento de vários bichinhos idênticos a partir de um único embrião de anfíbio, que é uma forma de clonagem, só que mais simples. Uma clonagem mais básica, digamos. Isso. Inclusive acharam um artigo meio obscuro dele de 1900. Nele, o Weissenberg especulava, só na teoria mesmo, sobre a chance futura de usar técnicas parecidas em organismos mais complexos. Na época, claro, ninguém deu muita bola. A comunidade científica ignorou ou achou que era fantasia pura. Até que em março de 1901, ele resolveu que a fantasia virou realidade. E aí ele formaliza tudo numa carta para a Academia Prussiana de Ciências. O que exatamente ele disse que fez? Ele descreveu algum método, alguma coisa assim? Essa carta é o olho do furacão. Nela, ele descreve um processo que ele chamou de regeneração embrionária. Os detalhes são meio vagos nos pedaços que a gente tem, mas a ideia geral, segundo ele, era pegar células do próprio corpo. As fontes falam em medula óssea, talvez fígado, não dá para ter certeza. E aí, com química ou eletricidade, fazê-las voltarem a um estado meio embrionário. E que isso aí se desenvolveria num organismo completo. Ele afirmava na carta, com todas as letras, que o resultado, o clone, não só deu certo, como teria vivido por 3 semanas no laboratório dele. E que era igualzinho a ele fisicamente. Regeneração embrionária. Nossa, só quase
sei lá, alquimia com biologia. Uma afirmação dessas, em 1901, vinda de um cientista que nem era tão famoso assim, a reação deve ter sido, nossa, uma loucura. Imagina as manchetes dos jornais. Loucura, é uma boa palavra. Foi imediata e super dividida. Os jornais populares na Alemanha fizeram a festa, né? Manchetes tipo, cientista alemão cria um múnculo em laboratório. Ou então, milagre biológico ou blasfêmia. Berlim em choque com suposta duplicação humana. Coisa assim. Imagino. Aí, de um lado, a igreja caiu matando. Falou que era usurpar o papel de Deus, comparou com bruxaria científica. Do outro lado, a maior parte da academia dos cientistas reagiu com deboche, com incredulidade total. Chamaram Heisenberg de charlatão, de desesperado por fama, ou, na melhor das hipóteses, que ele estava delirando. Mas ele não ficou só na carta, né? Ele tentou mostrar alguma prova, chamou gente pra ir lá ver, porque uma coisa é mandar carta, outra é mostrar o produto. Ele fez isso mesmo. Com todo mundo duvidando, acusando, ele mandou convite formal para vários colegas cientistas, gente de nome, para visitar o laboratório dele e ver com os próprios olhos a criação. E aí, foram? A maioria parece que não. Recusou ou ignorou. Talvez por medo de se queimar junto, né? Se fosse um escândalo. Ou talvez só por não acreditar mesmo. Mas os registros indicam que pelo menos uns 3 cientistas aceitaram o convite e foram mesmo ao laboratório, em abril de 1901. E o que aconteceu nessas visitas? Aí a história fica mais esquisita e intrigante ainda. E esses 3? Eles falaram alguma coisa depois? Deram alguma declaração oficial sobre o que viram lá dentro? Oficialmente, quase nada. Um silêncio que chama a atenção. Mas uma das fontes mais fascinantes que a gente analisou é uma suposta carta pessoal. Dizem que é de um desses visitantes, um tal Dr. Friedrich Miller. A autenticidade é discutível, claro, mas a frase que sobreviveu é de arrepiar. O que dizia? O Miller teria escrito para alguém de confiança algo como: o que eu vi no laboratório de Weissenregner, aquilo desafia qualquer explicação racional que eu possa pensar. Eu não posso e, por Deus, eu não vou descrever em detalhes. Uau! Desafia a explicação racional. Isso é muito mais forte do que dizer, era uma fraude óbvia. Se fosse só um truque barato, por que essa reação? O que podia ser tão perturbador assim a ponto de um cientista se recusar de escrever? Isso não combina com a ideia de um golpe publicitário simples. Sugere que alguma coisa foi vista lá. Algo que talvez não fosse o clone perfeito que ele anunciou, mas que mesmo assim era profundamente chocante ou inexplicável para a ciência da época. E logo depois dessas visitas misteriosas, em maio de 1901, vem o ato final, o desaparecimento. Conta mais sobre isso. Como foi que ele sumiu? O que acharam no laboratório dele? Foi um sumiço completo. Weissenberg e qualquer sinal do tal clone evaporaram. Quando as autoridades, ou talvez colegas preocupados, finalmente entraram no laboratório dele, encontraram vazio, sem gente, mas cheio de caos. Caos. Equipamento científico caro, quebrado, estilhaçado no chão. E o pior, pilhas de anotações, cadernos de laboratório, talvez com os detalhes da tal regeneração embrionária. Tudo queimado. Queimado de propósito. Uma destruição deliberada de informação. Isso reforça a ideia de que não foi só vergonha, né? Fugir por vergonha. Destruir o próprio trabalho, o equipamento. Parece mais desespero ou medo. Ou talvez alguém forçou ele a encobrir tudo. E daí pra frente, silêncio total. Nunca mais viram o Weissenberg nem o suposto clone. Um beco sem saída. E isso, claro, alimentou décadas de teorias, de especulação. Quais são as principais ideias para tentar explicar esse quebra-cabeça? Olha, ao longo do século XX, basicamente 4 teorias principais surgiram para tentar dar algum sentido para o caso Weissenberg. A primeira, e que ainda é a mais aceita pela ciência mais ortodoxa, é a da fraude elaborada. A mais simples. É mais simples. Weissenberg inventou tudo. Talvez por ego, por querer fama, ou talvez estava com problema de grana, sei lá. Quando a coisa apertou, quando ele viu que ia ser desmascarado, ele destruiu tudo que podia incriminar ele e fugiu, para começar a vida nova em outro lugar. O clone nunca existiu.
é a explicação mais lógica, né? A navalha de Ockham. Mas, como a gente já falou, ela não explica direito a reação daqueles cientistas que visitaram o laboratório. Se o Dr. Miller e os outros só viram uma fraude mal feita, por que aquele relato de algo que desafia a explicação racional? Por que o silêncio assustado em vez de denunciar na hora? Exatamente. A reação das testemunhas é a grande dificuldade para a teoria da fraude. E isso leva a gente para a segunda hipótese, a do gêmeo artificial imperfeito. Ou talvez um teratoma. Teratoma. O que é isso? Tecnicamente, é um tipo de tumor que pode ter tecidos diferenciados, tipo cabelo, dente. É bizarro. Alguns historiadores da ciência sugerem que o Weissenberg, talvez tentando ir além dos experimentos com anfíbios, pode ter conseguido induzir algum tipo de desenvolvimento celular humano descontrolado. Não um clone funcionando, mas talvez uma massa de tecido, um organismo incompleto, talvez. Disforme monstruoso. Isso seria biologicamente chocante e eticamente perturbador para os padrões de 1901, mesmo não sendo um clone de verdade. Agora isso começa a fazer mais sentido. Explicaria o horror das testemunhas, elas viram algo biologicamente real, só que muito errado. E isso poderia ter levado o Weissenberg a destruir tudo, não por vergonha da fraude, mas pelo choque, pelo medo do que ele criou sem querer. Talvez até a comunidade científica da época preferiu abafar o caso para evitar pânico, controvérsia ética. Precisamente. Seria um meio termo. Ele criou alguma coisa, mas não o que ele disse que criou. E essa coisa era perturbadora. A terceira teoria já entra mais no campo da conspiração. Weissenberg foi silenciado. A ideia aqui é que, mesmo que o método dele fosse primitivo, ele podia ter tropeçado em algum princípio básico sobre replicação celular ou regeneração que era revolucionário para a época. Nesse cenário, um governo, talvez o alemão, talvez outro, ou alguma organização secreta viu o potencial militar ou eugênico, sei lá. E agiu. Sequestrou Weissenberg, roubou a pesquisa dele e apagou a existência dele para controlar a descoberta. Parece roteiro de filme, mas a história tá cheia de casos assim, né? Descobertas científicas que foram abafadas ou roubadas por gente poderosa. E as fontes mencionam até o interesse posterior nos cadernos dele, não é? Algo sobre os nazistas. Sim, existem rumores, claro, difíceis de provar, que durante o regime nazista na Alemanha, muitas décadas depois, houve tentativas de achar os cadernos perdidos do Weissenberg. Talvez na esperança de encontrar alguma vantagem científica nas pesquisas dele, por mais básicas que fossem. Isso dá uma força para a teoria do silenciamento. E aí, finalmente, tem a quarta teoria, que geralmente é vista como a mais sinistra. E qual seria essa? A da criação aberrante e autônoma. Essa teoria leva a alegação do Weissenberg mais a sério, mas com um lado sombrio. Sugere que ele pode ter conseguido criar sim uma forma de vida a partir das células dele, mas o resultado não foi um clone quietinho, estável. Foi algo instável, talvez agressivo ou com um desenvolvimento que ele não conseguia prever. Uma entidade biológica que ele não conseguia controlar. Meu Deus! E aí, percebendo o horror que ele tinha soltado no mundo, uma criatura que talvez fosse uma ameaça, o Weissenberg teria tomado a decisão desesperada. Destruir a criação, o laboratório, e sumir. Talvez para proteger o mundo, talvez por pura culpa e terror. 4 possibilidades, bem intensas. Fraude esperta, um experimento que deu muito errado, uma conspiração de Estado ou uma descoberta realmente monstruosa. Cada uma tenta encaixar as peças de um jeito. E quando a gente acha que a história já é estranha o bastante, aparece uma última peça, anos depois que ele sumiu. É verdade. Um pós-fácil enigmático que só complica mais o mistério. Em 1923, 22 anos depois do Weissenberg desaparecer, uma carta anônima foi supostamente encontrada quase por acaso num arquivo em Viena. Viena? Não tinha remetente claro nem destinatário óbvio. Mas a análise da caligrafia feita na época, segundo os relatos que a gente tem, concluiu que a letra era idêntica à do Hermann Weissenberg.
22 anos depois. E o que essa carta dizia? Era curta, quase um sussurro no papel, e bem perturbadora. As fontes transcrevem a mensagem como: eu devia ter deixado a vida nas mãos de Deus. Criei algo que não deveria existir, e agora ele me procura. Ele me procura. Que arrepio! Quem seria ele, o clone, que de alguma forma sobreviveu e talvez estivesse caçando o Criador? Ou será que ele era uma metáfora para a culpa, para a loucura, para a própria ciência que consumiu ele? Ou algo que a gente nem imagina? Essa carta não resolve nada, só joga mais perguntas sombrias no ar. Exatamente. É a cereja no bolo de um mistério que já era complicado. Depois dessa suposta carta de 1923, o rastro esfria de vez. Nenhum outro vestígio confiável do Weisenberg ou da alegada criação apareceu. O caso continua sendo um grande ponto de interrogação na história da ciência. É uma história que, mesmo sendo de mais de um século atrás, tem um eco muito forte hoje, né? Com certeza. Porque a clonagem, que era fantasia total em 1901, hoje é realidade científica. Sem dúvida. A ovelha Dolly, em 97, foi o marco, claro. Depois vieram outros mamíferos, inclusive primatas clonados na China, em 2018. E hoje existe até um mercado, bem controverso, para clonar bicho de estimação. A tecnologia avançou. Nossa, demais. E a clonagem humana, tecnicamente, parece que está ali, né? Ao nosso alcance ou muito perto. Mas existe uma proibição quase mundial, um tabu muito forte. Claro, tem questões éticas, morais gigantescas, mas eu fico pensando, será que histórias como a do Heisenberg, sendo reais ou exageradas, não alimentam também um tipo de medo mais fundo, quase primitivo, sobre cruzar certas fronteiras biológicas? É uma conexão interessante, sim. O caso Heisenberg, não importa se é 100% verdade ou não, funciona quase como um mito moderno, né? Um conto de advertência sobre a ambição científica sem limite. Aquela ideia de que só porque a gente pode fazer algo não significa que a gente deve. Exato. Ele talvez capture aquele momento histórico em que a humanidade começou a ver o poder que tinha de manipular a própria vida e sentiu um calafrio coletivo pensando nas consequências desconhecidas. Aquele medo do Frankenstein científico. E no fim das contas, o que sobra pra gente é essa tensão incrível. De um lado, a lógica fria da ciência, dizendo que clonar um humano em 1901, com a tecnologia da época, era praticamente impossível. Do outro lado, a gente tem esses pedacinhos de evidência circunstancial. Os documentos, os testemunhos assustados e calados, o sumiço repentino, a destruição de provas e aquela carta fantasmagórica no final. É o choque entre o que a gente acha que é racionalmente improvável e o que está historicamente documentado, mesmo que de forma incompleta, ambígua. E isso deixa a gente com uma última reflexão, talvez. O que, no fundo, é o mais perturbador no caso Heisenberg. Será que é a possibilidade minúscula de que ele, contra tudo e contra todos, tenha realmente conseguido algum tipo de sucesso biológico proibido? Ou será que é a natureza total e inexplicada do desaparecimento dele, da tentativa de apagar a história dele, o que sugere que talvez o que moveu tudo não foi a vergonha da fraude, mas sim um medo profundo e inescapável daquilo que ele criou ou descobriu? Uma pergunta que provavelmente vai ficar ecoando, sem resposta definitiva. Talvez seja justamente essa incerteza que torna a história tão magneticamente inquietante depois de tanto tempo. Faz a gente pensar nos limites da nossa própria curiosidade, da nossa ambição. Exato. Alguns mistérios talvez existam para lembrar a gente que nem tudo no universo foi feito para ser totalmente desvendado ou controlado pela mão humana. E com essa nota de mistério que persiste, a gente conclui nossa análise de hoje. Esperemos que essa viagem ao passado científico tenha sido tão intrigante para quem nos ouve quanto foi para nós aqui revisitando tudo isso. Até a próxima!